Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 21 de janeiro de 2022. E como você já sabe, às sextas-feiras fazemos um estudo adicional do nosso tema da semana. Nessa semana estudamos a lição de número 4 desse trimestre, cujo tema foi Jesus, nosso irmão fiel. Existem vários textos que são apresentados aqui no nosso guia de estudos no dia de hoje, mas eu escolhi um deles para servir como base para o nosso tema de hoje, que é do livro Mensagens Escolhidas, volume 1, na página 253, que diz assim: Cristo veio à Terra tomando sobre si a humanidade e constituindo-se representante do homem, para mostrar no conflito com Satanás que o homem, tal como Deus o criou, unido ao Pai e ao Filho, poderia obedecer a todos os reclamos divinos. O nosso guia de estudos hoje começa com a citação do texto de Hebreus, capítulo 2, verso 13, que diz especificamente: Eis aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. A aplicação que vai ser feita desse texto pelo autor da carta aos Hebreus num contexto de uma fala de Cristo Jesus. É Cristo Jesus falando a Deus o Pai, e ele está dizendo: Eis aqui estou. Eis aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Quando você olha para o texto, parece que às vezes pode parecer uma contradição. Afinal de contas, Cristo não é nosso irmão mais velho, nós não estudamos a semana toda sobre isso. Ele não é o nosso irmão mais velho, o representante da família humana. É exatamente isso. Há um comentário de um teólogo chamado Patrick Ray. Ele vai pegar um costume que havia dentro do contexto do Império Romano, ainda na época em que a carta aos Hebreus foi escrita, onde ele vai mostrar que, às vezes, quando acontecia, por exemplo, de um líder de uma família falecer, o irmão mais velho, às vezes, que já tinha uma maior idade, por assim dizer, ele era constituído pelas autoridades como o tutor legal dos seus irmãos mais novos. Então, nessa perspectiva, ele se tornava o representante da família, ele ia administrar os bens da família, e os irmãos mais novos iriam agora receber uma espécie de adoção, como se fossem filhos desse irmão mais velho. E ele vai agora pegar esse mesmo uso e costume e vai mencionar que provavelmente o que o autor da carta aos Hebreus está tentando ensinar para a gente é que Jesus, sim, é o nosso irmão mais velho. Ele veio como representante da humanidade, ele assumiu sobre si a humanidade para poder tornar-se o representante nosso. Ele veio para ser o segundo Adão. O apóstolo Paulo trabalha muito essa ideia na sua carta aos Romanos. Principalmente na carta aos Romanos ele trabalha muito essa ideia. Onde o primeiro Adão falhou, o segundo Adão veio e venceu. Então, sendo o segundo Adão, ele é agora o representante da família humana. Não necessariamente como o pai da família humana. Dentro daquilo que são as figuras que foram usadas pela Trindade Divina para expressar a relação da Trindade Divina conosco, a figura de pai foi destinada à primeira pessoa da Trindade Divina. É ele quem administra todo o plano da redenção. A segunda pessoa da Trindade Divina, que ao encarnar-se recebeu o nome de Cristo Jesus, ele é o nosso irmão mais velho. Mas como representante da família humana, de alguma maneira, essa figura de ser o nosso representante legal, o nosso tutor, porque é isso que ele é para nós. Quando o nosso caso vai ser resolvido diante do Pai, o Pai tem que resolver o problema do pecado aqui no nosso planeta. Quando o assunto da humanidade chega diante do Pai, quem responde por nós é o nosso irmão mais velho. Então, nessa perspectiva, ele é o nosso tutor, ele é aquele que representa cada um de nós. E é claro que quando você pensa no quanto custou para Cristo para tornar-se isso, fica realmente muito complexo viver um tipo de vida sem qualquer tipo de comprometimento com ele, bem como com o seu plano. Há um outro texto que vai aparecer no nosso guia de estudos hoje, do livro Deserto às Nações, na página 649. Me permita compartilhá-lo também com vocês. O texto diz assim:
Em sua vida e ensinos, Cristo deu um perfeito exemplo de abnegado ministério que tem a sua origem em Deus. Ele não vive para si, criando o mundo, mantendo todas as coisas, ele está constantemente ministrando em benefício dos outros. Faz o sol nascer sobre os bons e os maus e vir chuva sobre justos e injustos. Esse ideal de ministério, Deus confiou a seu Filho. A Jesus foi dado pôr-se como cabeça da humanidade, para que, por seu exemplo, pudesse ensinar o que significa servir. Eu achei lindo esse texto. Cristo, ele recebeu a incumbência de lidar conosco. Tudo que acontece no nosso planeta é responsabilidade dele. Ele é o nosso representante legal. E através do ministério que ele exerce em nosso favor, o Pai quer nos ensinar o quê? Ele quer nos ensinar como servir. Cristo ama não apenas aqueles que são bons, aliás, não tem ninguém bom aqui no nosso planeta, mas ele nos ama e ele derrama bênçãos sobre bons e maus, sobre justos e injustos. Isso significa que quando você pensa em servir, o ideal que nós temos que buscar é o ideal de Cristo. Nessa semana eu espero que você tenha compreendido isso dentro do nosso estudo. Quando Deus, o Pai, espera um serviço abnegado daqueles que se entregaram a Cristo Jesus, o ideal que o Pai espera de nós é que sirvamos com o mesmo amor e com o mesmo zelo que Cristo Jesus, o nosso representante legal, ele serve e ele ministra. É um alto ideal. Mas eu gostaria de orar a Deus pedindo, Pai, me ajuda a viver esse ideal. Me ajuda a seguir o exemplo do meu irmão mais velho, Cristo Jesus. Você não gostaria de fazer o mesmo comigo? Então ore agora. Senhor Deus, obrigado por tua palavra e porque nela descobrimos que o Senhor tem um alto ideal para nós. Sermos como o nosso irmão mais velho, Cristo Jesus. Aliás, é em nome dele que nós nos colocamos diante do Senhor, pedindo que o caráter dele seja refletido em nós, que o amor dele seja sentido por nós e, ao mesmo tempo, compartilhado com aqueles que estão à nossa volta. Pois é no nome dele, de Cristo Jesus, que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?